14. Aquele, pastor, diga aquele que ia daqui não está servindo não. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que essa carta o apóstolo Paulo escreveu quando ainda estava na Macedônia. Ele escreve essa carta ao jovem ministro, que era pastor, Timóteo. E o objetivo dele era fortalecer a Timóteo na fé, na doutrina, na organização da igreja, no modo como ele deveria tratar as viúvas, os anciãos, o modo como deveria ser eleito e preparado os candidatos ao presbitério, etc, etc. Então o apóstolo Paulo, ele queria fortalecer aquele jovem, queria doutrinar aquele jovem, queria preparar aquele jovem para que ele pudesse ser mais alguém que disseminasse a semente, né, da verdade, do evangelho, e um que fosse tal que pudesse criar a igreja, organizar a igreja, né, como ele deve ter feito. Paulo, quando mandou essa carta, Timóteo estava em Éfeso, pastoreando a igreja lá. Então, o apóstolo Paulo estava com muito desejo de estar lá com Timóteo, mas deve ter havido alguma coisa, mas ele achava que essa carta era urgente para que chegasse nas mãos do Timóteo. Havia necessidade daquele jovem ser preparado. E ele diz assim: escreva estas coisas, que é o que ele relatou aqui nos capítulos anteriores, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, quer dizer, por que ele está escrevendo essa carta? Caso ele tardasse, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então, essa carta, o apóstolo Paulo está dizendo, ela estava a substituí-lo. Então, a mesma coisa, o mesmo poder, a mesma graça, o mesmo entendimento, a mesma condição que teria Paulo lá com ele, Timóteo, e com a igreja em Éfeso,
ele está dizendo que esses escritos iam ter a mesma condição de preparar os irmãos, de fazer aquilo que Paulo faria presente, que Paulo faria com os irmãos lá em Éfeso. E fica bem evidente com isso que, às vezes, nós podemos confundir, e deveria ser assim, confundir a nossa personalidade com as Escrituras. O modo como nós andamos, nos comportamos, falamos com as Escrituras. Então ele está dizendo que as Escrituras teriam o mesmo poder estando com eles, como se ele, Paulo, estivesse, caso estivesse presente com os irmãos. Então, se eu demorar, esta palavra vai ter o mesmo efeito. Ou seja, irmãos, Paulo, presente, ele iria fazer o quê? Pregar a palavra, doutrinar, ensinar, repreender, preparar o Timóteo e dar ali para aquela igreja orientações acerca do amor de Deus. E a carta que ele enviou, que é a palavra de Deus, ela ia fazer o mesmo efeito. Então, eu vou demorar, ou se eu demorar, essa carta aqui tem condição de fazer aquilo que é necessário com a minha ausência. Então, meus irmãos, com isso nós podemos entender que as Escrituras, elas devem fazer parte da nossa vida, no falar, no agir, principalmente no amar. Porque o apóstolo Paulo aqui, no capítulo de número 1, e ele está dizendo que eu escrevo estas coisas, incluindo isto aqui, ele diz assim: sabemos, versículo 8, porém que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, ou seja, não vai se promulgar uma lei para quem é justo, mas para transgressores. Aí ele vai dar aqui uma sequência de pecados. E no final, ele diz: mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que a oposição à sã doutrina fazia com que aquele que estava na graça caísse dela e tivesse debaixo da lei. A lei foi feita para quem não está dentro da sã doutrina. E a sã doutrina, irmãos, ela é uma só: a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É o amor. É a lei da liberdade que fala Tiago. E o apóstolo Paulo, que nós estamos debaixo da lei de Cristo. De modo que aquele que está fora da sã doutrina, ele cai da graça de Deus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Lá em Romanos, capítulo de número 10, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz que a lei, irmãos, o cumprimento dela é o amor. Quem ama, cumpre toda a lei. Por quem ama, não adultera, não mente, não engana, não rouba. Né? Então o amor, ele cumpre toda a lei. E a lei de Cristo é o amor. Então quem está debaixo do amor de Cristo, para ele não tem lei. Porque o amor de Cristo já é a lei que cabe a sã doutrina, que cabe o Evangelho. Quando, por exemplo, irmãos,
nós olhamos, ou um homem, um crente, um servo de Deus, olha para uma mulher bonita, bem feita, e ele olha para essa mulher e olha como uma alma que precisa ser ganha para ir para o céu. Como é que ele está olhando essa mulher? Com os olhos do amor de Cristo. Mas quando ele começa a olhar para essa mulher com desejo sexual, com desejo de coabitar com aquela mulher, naquela hora, o que é que está sobre ele? É o amor de Cristo como lei, ou é a lei de Deus? A lei mosaica? Qual é? A lei mosaica, que diz: não adulterarás. Então, naquele momento, é como se ele não estivesse debaixo da lei do amor. Naquele momento, é como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, ele cai da graça. A lei está debaixo, a lei está como uma espada sobre os ombros dele. Porque naquele momento, ele não está fazendo aquilo que a Bíblia manda que ele faça, que é estar debaixo da lei de Cristo, que é o amor. Da mesma forma, aquele que mente, aquele que engana, aquele que usa a luxúria, né? Que é a sensualidade, aos desobedientes aos pais, ao homicida, ao patricida, a todos estes, eles não estão debaixo da lei de Cristo, mas debaixo da lei mosaica. E essa lei mosaica, ela não serve para outra coisa senão para condenar o homem, senão para trazer maldição sobre o homem, porque a lei, ela não foi feita para justo, então ela não foi feita para o crente, porque o crente vai estar debaixo de outra lei, a lei do amor, a lei da graça de Deus, a lei da misericórdia de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui está mostrando, aí no final ele diz ainda, ó: tudo quanto se opõe à sã doutrina. E que sã doutrina é que ele está falando? Segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, qual é a sã doutrina que ele está falando? O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho, irmãos, é a sã doutrina. O evangelho são as boas novas de salvação. O evangelho é onde o homem tem a vida transformada. No evangelho é que Paulo pode dizer que as coisas para trás ficam e ele segue para o alvo. As coisas antigas ficam para trás. O homem velho foi crucificado com Cristo e agora vive um novo homem. E isso só pode ser possível dentro do evangelho, que é a sã doutrina. Então o apóstolo Paulo, irmãos, aqui está mostrando que o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso agir diário é, irmãos, a expressão do evangelho. É o bom perfume de Cristo nos que se perdem e nos que são salvos. Nos que se perdem, aqueles que ouvem e rejeitam. Nos que se salvam, aqueles que recebem o evangelho. Não apenas o testemunho que nós damos da fé, mas a palavra que nós pregamos com fé. Então, diante disso, irmãos, Paulo está dizendo: olha, eu queria muito estar com vocês, mas se eu não estiver, essa carta, ela trará os resultados parecidos com como se eu estivesse aí com vocês. Então, nós devemos ser a carta de Cristo lida pelo mundo. E nós, irmãos, não devemos ser o corpo de Cristo só quando estivermos reunidos juntos, mas lá fora, com os descrentes, com os sabotadores, com os perseguidores, com os inimigos, com os que afrontam a nossa fé, com os que não gostam da nossa vida, da nossa maneira de viver.
Então, é com eles que eu tenho que revelar o Evangelho. Eu tenho que revelar Cristo. Às vezes, eu vejo os irmãos dizendo, alguns, né? Se você, melhor dizem, não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas a questão é, onde é que o descrente vai ver Jesus? Nas imagens? Porque ele não lê a Bíblia. Ele tem que ver na nossa vida. E na pregação que nós vamos levar para ele. Irmãos, as escrituras não foi feita por descrente, mas para o crente usá-la e trazer o crente à fé. Um descrente lê a Bíblia e não entende nada. Precisa de um crente para explicar o Evangelho para ele. A verdade para ele. Então, meus irmãos, deveria ser assim. Deveria ser confundido em nós a expressão do Evangelho, que é a expressão do amor, com as próprias Escrituras. Nós deveríamos ser o cumprimento das Escrituras ambulantes. Homens que andam em novidade de vida. Homens que andam debaixo do amor de Cristo. Homens que andam pela fé. Homens que andam pela graça. E aí eu pergunto, quando nós estamos com os nossos parentes, que são descrentes, vizinhos, etc. E aí a gente começa a murmuração, começa a fofocar juntamente com eles, começa com eles a fazer aquilo que é errado, falar mal um do outro. E aí, para estas pessoas, eles se alegram por vocês estar participando, por nós estarmos participando das coisas que eles estão ali fazendo naquela hora. Porque eles dizem, não há tanta diferença entre eu e meu pai, entre eu e meu irmão, entre eu e minha filha. Está vendo? Ele está participando aqui comigo. Vamos dizer aí, o irmão tem um filho que bebe, ouve forró, e aí ele fica lá junto com o filho bebendo, ele ouvindo forró, e ele lá conversando as mesmas conversas que aquele ímpio está conversando ali. Então o filho vai dizer, não rapaz, no final não preciso mudar não, tá vendo? Meu pai é do mesmo jeito que eu. Nós não devemos ser extraterrestres, não conversar com ninguém, né? Mas o que a Bíblia diz é que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Então, nós temos que apresentar Jesus para eles. Se for para me estar numa roda, irmãos, onde as pessoas estejam bebendo, estejam falando bobagem, se não for para pregar o Evangelho, eu não fico. Já me convidaram para o negócio de festa de final de ano, no meio dos crentes. Eu sempre pergunto, vocês não me dão uma oportunidade para me pregar? Vocês me dão uma oportunidade para me falar de Jesus? Me convidaram para um casamento lá no interior, eu fui. E celebrei, pregando a palavra de Deus, o Evangelho. Pregando que eles deviam se converter. Que a salvação é em Cristo. Que a eternidade está chegando. E que o homem precisa se render a Jesus. Então, nós precisamos, irmãos, dar esse bom testemunho da fé. O bom testemunho da palavra de Deus. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho, ele não fica só aqui, irmãos. Ele tem que estar em nós, fluindo, não é decorando, é agindo pelo Evangelho. Pensando pelo Evangelho. Porque é sinal que o Evangelho está dando frutos em nós. Então essa seria a primeira parte. A segunda parte, irmãos, que eu queria meditar com os irmãos, é quando ele diz assim,
Ele diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus. Então, existe um proceder na casa de Deus, ou seja, dos filhos de Deus, que é eu e você. Casa de Deus não é templo, casa de Deus somos nós. Então, existe um modo de nós procedermos, que é como? Como o Evangelho, de acordo com o Evangelho, que ele diz em outra carta que nós devemos andar de forma digna do Evangelho, né? Ou seja, assim como o Evangelho é, nós devemos viver, andar, pensar, agir. Então ele está dizendo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Olha, preste atenção no que ele está dizendo. Por que é que você tem que proceder segundo o Evangelho? Porque ele está dizendo que você é casa de Deus. Você não pertence a si mesmo, mas você pertence a Deus. E se você é de Deus, pode ter certeza que Ele disciplina e castiga aqueles que Ele toma por amor. É o que Jesus disse aos Laodicenses. Que Ele disciplina e castiga aqueles a quem Ele ama. Então, ele está dizendo que nós somos essa casa de Deus, fomos comprados por bom preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro 5, que nós somos casa de Deus. Nós somos a nação santa, o povo adquirido, para anunciar a palavra de Deus. Então nós somos do Senhor, somos propriedades dele, e como dele, nós devemos andar segundo é a vontade dele, e não segundo a nossa, porque se fosse para andar segundo a nossa própria vontade, a gente não teria entregado a nossa vida nas mãos dele, para que ele dirija. Então nós somos de Deus, e por isso nós devemos proceder de forma a se adequar ao Evangelho. E ele diz mais, que a igreja, que é dele, ela é coluna e baluarte da verdade. Então ela é a base, que é baluarte, é a base, e ela é a coluna da verdade. O que é que a Bíblia está querendo dizer? Que o Evangelho, irmãos, é a verdade. E que a igreja é quem sustenta essa verdade no mundo. Tire a igreja. E o que é que fica? Irmãos, nós somos, como igreja, o referencial do mundo. A Bíblia não diz, Jesus não fala, que uma casa edificada no monte, todo mundo vê, onde tiver. Ele disse, nós devemos ser como essa casa no monte, onde todo mundo olha, de qualquer direção, e vê, porque se torna um referencial. Ele diz, nós somos luz e sal do mundo. Tire a luz do mundo. Tira o sal do mundo, na época que conservava os alimentos. O que é que fica, irmãos? Trevas. Acaba-se o referencial. Acaba-se o sal do mundo. A conservação do mundo. O mundo começa a ruir, a apodrecer. Porque a verdade, meus irmãos, o Evangelho é quem sustenta todas as coisas no mundo. É quem deixa todas as coisas em ordem. Se tirar o Evangelho, se perde a base da verdade, o referencial da verdade. Vamos dizer que a igreja vai embora. Quem é que vai pregar o que é certo e o que é errado? O que é pecado e o que não é pecado? A luta do mundo é que a igreja engula que a verdade é relativa. Que não existe verdade.
que não existe absoluto, mas existe, e nós somos a prova disso, quando a nossa vida foi transformada por Deus. Nós vivemos agora por um referencial, o Evangelho, Cristo, o amor dele, a graça de Deus, a verdade de Deus. Deus é o nosso referencial. Nós temos para onde olhar e nos guiar. Nós não estamos perdidos como ébrios que não sabem para onde vão. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos quem nós éramos. E nós sabemos agora quem somos em Cristo Jesus. Aleluia! Porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos e nós sustentamos essa verdade. Meus irmãos, quando você pega um crente que compra e não paga, um crente que está amaziado, um crente que está em adultério, um crente que é mentiroso, enganador, qual o referencial que este crente vai dar para o mundo? Que luz vai brilhar nele? Que sal há de conservar o mundo? O mundo olha para ele e diz, são igual a nós. Por isso que eu faço não está tão errado. Porque esse irmãozinho faz a mesma coisa. E aí o camarada vai se converter? Vai não. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti a Cristo Jesus, pouco tempo apareceu uns 3 indivíduos lá pelo boxe, vizinho. Irmãos, pense ímpio, desnorteado da vida. Meus irmãos, eles eram aquelas pessoas, sabe, horríveis, que manga do velho, faz hora com aleijado, sabe, aquela impiedade mesmo, o dia todinho falando só blá, 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 só asneira. E eu tive que me impor como servo de Deus, para que eles pudessem não apenas respeitar o servo de Deus, mas também tivesse espaço para me pregar o evangelho para eles. Porque se eu fosse fazer a mesma coisa que eles, eu não teria esse espaço para pregar o evangelho, porque a primeira coisa que eles iam dizer, mas tu faz isso, mas tu faz aquilo, mas tu é assim, mas tu é assado. Como tinha o outro irmão ao meu lado, que era a fila de cobrador lá, irmãos, e ele, só misericórdia. E a toda hora era apontado esse irmão. De modo que quando eles estavam mentindo entre eles, que eles diziam uma verdade, eles diziam, pergunta aí o irmão Jander se o que eu estou dizendo não é verdade. Diga aí, irmão Jander, se não é verdade isso aqui que eu fiz, assim, assim, assim. Aí quando eu dizia é verdade, pronto, acabava a contenda deles. Por quê? Porque eles acreditavam em mim, que eu dizia a verdade, que eu não ia trazer enrolada, que eu não ia com mentira. Então, irmãos, nós somos esta segurança do mundo, este referencial do mundo. Se tirar a igreja, irmãos, a igreja que prega o evangelho, que vive o evangelho, esse mundo fica em ruínas. Não é à toa, irmãos, que os 7 anos de grande tribulação vai ser tribulação no mundo mesmo. Porque a igreja vai ser tirada. Vai acabar o referencial de certo e errado, de ética, de moral e de tudo aquilo que é bom e justo. Então, meus irmãos, nossas ações, elas têm que ser em conformidade com o evangelho de Cristo Jesus. E aí Paulo, ele vai começar uma outra parte, meus irmãos, para explicar por que nós somos esse sustentáculo da verdade. E que verdade é essa que nós devemos sustentar com a nossa própria vida, com a nossa experiência diária? Que verdade é essa que ele está falando? A verdade é Cristo. Foi o que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele vai explicar, nós como
Coluna, esteio da verdade, sustentando a verdade no mundo, como luz dessa verdade, propagadores dessa verdade, e essa verdade sendo Jesus Cristo nas nossas vidas. E aí ele vai falar aquilo que resume toda a nossa vida, toda a mudança que teve nela, vai resumir toda a nossa luta diária, e os resultados da verdade em nós, da mudança que houve em nós. Ele vai dizer, 16: evidentemente que grande é o mistério da piedade. Preste atenção nisso, irmãos. Quando ele diz que nós temos que ser sustentáculos da verdade, nós só vamos conseguir sustentar a verdade se nós tivermos comunhão com a verdade. Se nós não tivermos comunhão com a verdade, irmãos, nós não temos como sustentar a verdade. Então, a nossa comunhão, ela depende da nossa busca do Senhor. Devemos buscar a Deus, que é sermos piedosos. O que é ser piedoso? Buscar a Deus e ter comunhão com Ele. E aqui a Bíblia está dizendo o contrário, que Deus é quem foi primeiro piedoso em relação a nós. Olha o que diz aí, ó. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito. Que piedade é essa? A piedade que sobe, nós buscando a Deus, e a piedade que desce, que vem em busca de nós. Eu só posso buscar a Deus porque Ele primeiro veio me buscar. Eu só posso ter comunhão com Ele porque primeiro Ele veio em busca daquele que estava perdido em seus pecados e delitos. Jesus disse, eu vim buscar e salvar aquele que havia perdido. Essa busca de Deus, irmãos, é a piedade de Deus. É Deus, meus amados irmãos, se rebaixando ao homem. É sendo condescendente com o homem. É se rebaixando de uma condição eterna e se fazendo como um de nós, homem como nós. Deixando a sua onipotência, onipresença e onisciência e sendo um como nós. Pequenas criaturas, poeira cósmica, que Ele criou a partir da terra. E Ele se faz como um de nós, e nos toma, nos leva, irmãos, para a cruz, faz o que é necessário para a nossa salvação, para a nossa elevação, para que pudéssemos então ter comunhão com Ele. Para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Então por isso que ele diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Não é qualquer mistério, é grande o mistério da piedade. Por que que é grande o mistério da piedade? Porque, meus amados irmãos, aquele que estava na glória com o Pai, eternamente Deus, Criador dos céus e terra, de repente, meus irmãos, estava entre nós, como um de nós. Quem diria, quem poderia prever, quem poderia anunciar que o Deus eterno ia estar pisando nessa terra, meus irmãos, sujando seus pés com a poeira que está aqui? Quem diria que o Deus Criador, o Senhor do tempo que está fora dele, pudesse se fazer como de nós, irmãos, e mudar a história da humanidade? Aleluia! Quem poderia imaginar, meus irmãos, somente homens cheios do Espírito Santo, que profetizavam, meus amados irmãos, que a virgem daria um filho, e que seu nome seria Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, aleluia. Quem poderia imaginar que Deus ia em busca de cada um de nós? E não apenas Ele veio, irmãos, buscar e salvar a multidão de gente, uma massa que nós nos perderíamos nela, não.
Ele identifica cada um dos seus filhos, cada um de nós. De forma graciosa, Ele te conhece. Ele me conhece. Vocês lembram, irmão, de Tomé? Se eu não colocar as mãos na mão dele e no lado dele, de modo nenhum eu crerei. 7 dias depois, Jesus aparece. Jesus não estava lá não. Aparece, vai direto lá a Tomé e diz: Tomé, vem cá, meu filho. Tu pensa que eu não estou no meio de vocês, não? Tu pensa que eu não te conheço, não? Pega aqui, bota a mão. Irmão, se fosse eu tinha ficado todo desconfiado, sabe? Tinha ficado tão envergonhado. Eu nem ia colocar a mão, mas ele colocou. O bicho era incrédulo mesmo, né? E botou a mão do lado. Aí ele se prostra, né? Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: porque tu viu, tu creu? Bem-aventurado aqueles que não me viram e crerão. E creram. Então, meus irmãos, Jesus não estava lá, mas estava. Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu sou aquele que passeia pelo meio das 7 igrejas e 7 candeeiros de ouro. Ele está no meio do seu povo. Desde nós, irmãos, criancinha nascendo, nós já somos conhecidos do nosso Deus. Não pense que você está aqui à toa, não. Fruto do acaso, não. Deus preparou tudo para que você estivesse aqui, salvo, crente, morador do céu, uma nova criatura, que um dia vai estar com Ele na glória. Então Deus, meus amados irmãos, Ele nos conhece. E quando Jesus veio, Ele veio por você e por mim. Individualmente, por mim, que sou um pecador. Você imaginou isso? Jesus veio por mim. Isto é o quê? Maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, nunca pecou. Foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo, foi recebido na glória. Esse é o mistério da piedade, a revelação do Filho de Deus como homem. A morte dele, primeiro sacrifício foi a encarnação dele, ele sendo eterno se faz homem. Depois ele é justificado em espírito, ele obedece a Deus em tudo. Depois disso, foi contemplado por anjos. Os anjos estavam assistindo e admirados, né? Que aquele que eles adoravam no céu agora estava como um homem entre nós. Por isso que eles louvaram a Deus quando Jesus estava lá como criança, quando ele nasceu. Foi pregado entre os gentios. Salvação veio a todos os homens. Foi crido no mundo. A obra dele foi perfeita. Porque cremos que a única coisa que Deus exige do homem é que ele creia. Então, se ele foi crido no mundo, então é porque houve vitória naquilo que ele fez. Houve o resultado do seu trabalho, do seu labor. Foi crido no mundo. Foi recebido na glória. Foi glorificado. Está assentado à destra de Deus. Irmãos, talvez a gente não entenda muito bem, nós somos tão pequenos ainda que a gente não consegue imaginar o que é isso, né? Todo esse processo, né, da nossa salvação é tão grande, você pode passar a eternidade pensando naquilo que Jesus fez por nós. Mas eu fiquei pensando, tem uma passagem do Antigo Testamento que Deus pergunta ao diabo assim: de onde é que tu vens?
A Bíblia diz, né, que houve nos céus uma reunião dos filhos de Deus. Não, aliás, não fala céus não, né? Houve uma reunião dos filhos de Deus. E então veio o diabo. E ele perguntou: de onde é que tu vem? Ele disse: eu venho de passear e rodear por toda a face da terra. Aí o que é que ele pergunta? Viste o meu servo Jó? Aí tem todo aquele processo da conversa. O que eu quero dizer é o seguinte: que imagine se aquela reunião daqueles filhos de Deus, irmãos, fosse criaturas de todas os mundos que a gente não conhece. Porque lá não está claro, né? Assim que é os filhos de Deus aqui, os homens. E se for criaturas de Deus que Ele tem espalhados por todo o universo? Se houver vida em outros universos, e se em cada mundo desse que tiver vida, estivesse lá naquela hora, prestando reverência e adoração ao Criador. Imagine quem está no trono ao lado de Deus. Criaturas humanas, uma das criaturas humanas, o Filho do Deus vivo, que se fez homem como um de nós, estará lá um representante nosso, no centro, juntamente com Deus. Você imaginou nisso? O privilégio que você tem, não apenas de ser homem, mas de ser salvo e filho do Deus vivo. Então isso é coisa gloriosa, irmãos. Nós temos um representante nosso sentado no trono do universo. No trono, irmãos, de Deus, intercedendo por nós. E isso é maravilhoso, irmãos. Então por isso que ele está dizendo: grande é o mistério da piedade. Grande foi o que Deus fez por nós, vindo como homem, morrer na cruz por nós, e nos salvar, e nos levar para o céu, e nos fazer seus filhos. Isso é muito grande. E por isso nós devemos entender que nós aqui, pelo menos aqui, nós devemos ser o esteio e a coluna da verdade. Por isso, meus amados irmãos, não cabe mentira no crente. Está em pecado? Peça perdão a Deus. Está em confusão? Desate o nó. Se ajeite. Porque você é um servo de Deus, um filho de Deus, um morador do céu, um embaixador da glória, um representante aqui visível do corpo do Filho do Deus vivo. E isso não é pouca coisa, é coisa grande demais. Nós não merecíamos, mas